Hoje nós estamos aqui no Conexão Apai Cachoeiro, né, em mais um podcast com a presença do nosso superintendente da Federação das Apais do Espírito Santo, Wanderson Pedruzzi Gaburo. É com muita honra, né, de estarmos recebendo ele e agradecer por ele ter aceitado essa proposta de estar vindo aqui hoje. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, ela trouxe uma abordagem muito bacana para nós e uma palavrinha que está se falando muito, né, sobre o capacitismo. E ela vem trazendo também no mês de setembro essa abordagem, né, para nós. Esse ano a fala muito do Setembro Verde vai ser o alcance à causa da inclusão. Juntos podemos construir uma sociedade em que todos tenham voz e vez. Então, nada mais interessante que trazer o Wanderson, que é uma pessoa que fala muito bem sobre o capacitismo, né, e para trazer essa abordagem para nós hoje. E para falar também, de uma questão de uma legislação nova sobre o capacitismo que saiu até no mês passado, né. Se eu não me engano, foi no mês passado que eu vi já uma divulgação de uma adesão, de uma lei, né, voltada para o capacitismo mesmo. E o Wanderson está aqui hoje para falar um pouquinho para nós e fala também um pouquinho sobre essa lei, né, que é nova, que está vindo aí, e é tão importante que as pessoas tenham ciência, né, não só as pessoas que têm a deficiência, mas as outras que estão na nossa sociedade, para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, né. Então, Wanderson, seja bem-vindo. Obrigado, Brunella. Parabéns a vocês, né? Obrigado, Carol. Cumprimentar e saudar com muito carinho, né? Todo mundo da Paz de Cachoeiro faz um trabalho brilhante, né? Vani, Gabriele, toda a diretoria, a Ana, que não pôde estar aqui conosco, né? Parabenizar por esse projeto, né? Conexão à Paz, acho que é assim. Além de ser muito bonito, muito bem feito, ainda cumpre um papel importante, né, Brunella? Que é justamente a gente poder usar espaços de fala para abordar temas importantes. Acho que para a PAI isso é muito enriquecedor. Parabéns a vocês. Para mim é uma honra estar aqui, né? A gente tem aí corrido bastante, tentando fazer várias coisas simultaneamente, né? Sobretudo nesses últimos meses de agosto, pegando um pouco a semana, como você falou, mas já preparando para entrar em setembro, né? São muitas atividades, então para mim é uma honra poder estar aqui. E a primeira palavra é gratidão pelo convite. Espero que a gente possa ser um bate-papo enriquecedor para quem está ouvindo, né? E parabenizar a Paz de Cachoeiro pela iniciativa. Sim, a gente que agradece, né, a sua presença. A gente sabe da sua agenda, né, bem extensa, e que bom que teve um pouquinho para nós também, né, e a gente sabe que você é uma pessoa que está bem engajado nesse movimento, e trazer essa fala, principalmente do capacitismo, né, onde a gente os nossos jovens, né, a gente buscando a inclusão agora no mercado de trabalho, que isso para Cachoeiro foi um marco também, né, entender que existia necessidade, mas entendendo que não era só uma questão de cota, e nós tivemos muito a ajuda do Ministério do Trabalho, né, para dar essa adesão verdadeira, e temos parceiros, né, como o Hospital Evangélico, que vem fazendo esse trabalho, vem formando as pessoas dentro do hospital para receber esses jovens, essa pessoa com deficiência, para exercer mais dignidade, né, um trabalho mesmo, saber que a voz dele é tão importante, que vem trazendo para nós a nossa Semana da Pessoa com Deficiência vem trazendo a voz do nosso jovem, do nosso usuário, do nosso atendido, do nosso paciente, e a necessidade deles, né, porque a gente entende que ainda a família fala por eles também, que é necessário, mas saber que esse jovem está tendo a fala também, né, estamos aqui e Respeitado, né? queremos ser respeitados, né. E fala para nós um pouquinho sobre o capacitismo, né. Eu acho que é importante, você falou um pouco da questão da semana, né, Brunella? Primeiro, destacar como foi rica, né, para nós aqui no Espírito Santo, o movimento apaiano de um modo geral. Aqui a Paz de Cachoeira eu sei que foi uma programação bastante intensa, né, com muitas atividades, com muitas iniciativas. Eu acho que essa é o sentido fundamental aí da semana, é para isso que a gente se propõe enquanto movimento.
O tema deste ano eu acho que foi um tema muito assertivo, né? Proposto pelas pessoas com deficiência, pelos nossos autodefensores nacionais. E a gente traz 3 frases importantes e eu penso que todas as 3 têm uma profundidade de análise importante, todas elas caminham na direção da questão do capacitismo, como você bem abordou, né. Primeiro, quando a gente fala deficiência não define, né, isso é uma questão importante pra gente, para que a gente de fato possa derrubar rótulos, porque muitas vezes a deficiência se sobrepõe à pessoa, e a deficiência apaga o cidadão, apaga o sujeito. E quando a gente tem um apagamento das pessoas, a gente vai, a partir da questão do rótulo, a gente não consegue fazer a segunda parte do nosso tema, que é oportunidades transformam. Então, se eu rotulei, se eu enxergo primeiro a deficiência, depois eu vou olhar, ou nem tenho campo de olhar esse sujeito, eu não vou me preocupar com as oportunidades, né? Então, os temas se complementam, né? A deficiência não define e oportunidade transforma. Você falou a questão do trabalho, né? O direito ao mundo do trabalho, ele é um direito fundamental do ser humano. Ele é um direito humano fundamental. Ninguém pode ser impedido de ocupar o espaço desse pela sua condição, que é o caso das pessoas com deficiência, né? Os dados ainda são bastante ruins no Brasil, né? Apenas 3 de cada 10 pessoas com deficiência trabalham, e dessas, só 5% são pessoas com deficiência intelectual. Então nós temos ainda um percurso longo a seguir. 34 anos completamos este ano da lei de cotas, que estabelece um número de pessoas com deficiência a partir de 10 funcionários. Toda empresa tem que ter um número de pessoas com deficiência contratadas. Então, marco normativo nós temos, entendeu, Brunello? Mas por que então que a gente não consegue oportunizar muitas vezes? Muitas vezes por isso, porque a gente rotula, porque a gente constrói a deficiência como algo impeditivo e aí não consegue gerar oportunidades. Não gerando oportunidades, eu não consigo dar voz para essa pessoa, que é um outro, nosso terceiro ponto da nossa semana, né, do tema da nossa semana. Inclua a nossa voz, esse é um pedido das pessoas com deficiência que a gente atende. Oportunize fala, oportunize espaços. Por isso que a gente tem focado muito aqui no Espírito Santo, no nosso, em 2 frentes importantes, né, na questão do autodefensor, do programa de autodefensoria, que é um programa de autogestão das pessoas com deficiência, de espaço de voz, decisão, e também com questões como essa que você trouxe do trabalho. Eu consigo oportunizar, eu consigo incluir essa pessoa, mas não apenas para que ele fique parado, estático no tempo, mas que de fato ele se sinta incluído naquele espaço, né? Por isso a gente tem apostado na metodologia do emprego apoiado, sabe? Então as 3 frases que compõem a semana, embora a gente já passou pela semana, mas acho que ela serve de guia para nós, tanto que está aí também, Sim. de certa forma, a questão da voz, também está presente no tema do Setembro Verde, que a gente está abrindo hoje, né? Setembro Verde. Acho que todos caminham na direção da questão do capacitismo. Uma palavra relativamente nova para nós, né? Embora seja um movimento já de décadas fora do Brasil, e que tem 2 vertentes importantes. Primeiro, uma tradução mais rápida, né, da gente imaginar que o capacitismo é o preconceito contra as pessoas com deficiência. Mas mais do que o preconceito, o capacitismo é uma cadeia de ideias, de instituições, de práticas que subjugam a pessoa com deficiência ao direcionar a nossa sociedade para uma ideia de corpo-normatividade, uma ideia de cultura de padrões. E ao fazer isso, eu vou privilegiando determinadas características, determinadas especificidades e eu vou marginalizando as pessoas que não têm essa condição ou não têm essas capacidades, né? Por isso a ideia do capacitismo, né, por focar justamente na lógica de um ser capaz. O que é um ser capaz para a sociedade, né? Então, nós vivemos numa sociedade capacitista, não só como uma sociedade preconceituosa, Indra, mas como uma sociedade que constrói uma ideia dessa pessoa com deficiência como um sujeito incapaz. Por isso a dificuldade de gerar protagonismo, por isso a dificuldade de dar voz, por isso a questão que eles nos trazem agora, ou seja, a deficiência não nos define, mas infelizmente, ultimamente, a deficiência define as pessoas, né? Ela rotula caminhos e ela inclui, cola nessa pessoa uma série de rótulos, de estigmas, para justificar esse não espaço, né? Por isso que o capacitismo é um conjunto de ideias, de instituições que tentam o tempo inteiro colocar essa pessoa como uma pessoa inferior,
colocar a deficiência como algo negativo, e aí eu não construo oportunidades, né? Então, o tema, na verdade, ele casa perfeitamente com essa ideia do capacitismo, e é muito importante que a gente possa falar dele. Não só falar do capacitismo como preconceito que a gente tem que combater, mas mais do que isso, como que nós precisamos desconstruir essa sociedade que foi arquitetada, que foi organizada para a cultura do padrão e que joga para escanteio todo mundo que não se encaixa nesse padrão, né? É verdade. E esse é o nosso trabalho, né, Bruna? Todos os dias as Sim. APAES fazem isso, né? Querendo quebrar barreiras, desconstruindo barreiras, gerando oportunidades, quebrando preconceitos, né? É verdade. Projetos como este aqui, da APAES de Cachoeira, são Sim. oportunidades que nós temos de aprofundar muitas vezes temas que a gente não tem condições de falar. Então, acho que esse é o nosso papel que o Movimento Apaiano vem fazendo, né? Eu que estou aí nessa jornada, né, de Movimento Apaiano há algum tempo, já tem quase 25 anos de Movimento Apaiano aqui no estado. Hoje também, além de superintendente, estou como diretor social aqui da Federação das APAES do Espírito Santo e como primeiro secretário da Federação Nacional, assim, com muito orgulho do Movimento Apaiano, né? No Espírito Santo a gente atende 10 mil pessoas todos os dias. E no Brasil, o Movimento Apaiano atende 1,5 milhão de pessoas. É muita É gente, muita né? gente. Então, nosso trabalho, de fato, Sim. faz muita diferença. Você trouxe uma abordagem muito bacana sobre o capacitismo. Porque quando a gente fala que a deficiência não define, né, a gente hoje ainda tem umas abordagens que está muito voltada para o laudo, né, da pessoa com deficiência, né. Quando você olha o laudo, nossa, mas aí olha o laudo, olha para a pessoa e aí fala: "Mas você tem isso mesmo?". Então já é uma fala capacitista, É isso. já é uma forma capacitista só de olhar, né, porque a gente não olha a diversidade de modo geral, a gente quer olhar para os padrões de uma sociedade, né, e não vai olhar por esse lado, né, por essa vertente. Então é tão interessante eu, eh, não pensar em olhar como é aquela pessoa, É isso. mas sim as possibilidades e as oportunidades que eu vou dar para ela, né. Então, é o que você falou, uma frase linkou a outra, dando, né, transforma essa oportunidade. Então a gente esquece que ele é aquele indivíduo que ele tem uma deficiência, e a gente passa a pensar nas possibilidades que a gente pode Construir para ele. construir para ele, né, e para ele desenvolver na nossa sociedade. Então, o capacitismo eu vejo que ele vem trazer para nós, né, e esses movimentos que estão sendo feitos esse ano, principalmente, né, dando voz ao nosso usuário, ao nosso atendido, que tem a deficiência, e que nós, de uma certa forma, a gente não olha essa particularidade da deficiência, né, a gente trabalha nas possibilidades do desenvolvimento, e não pensando que ele não vai evoluir. Na verdade, eu falo muito porque como a gente trabalha muito ali na área da educação, a gente quer as oportunidades mesmo e tentar fazer esse É tão trabalho. natural isso para nós, né, que estamos dentro do movimento, que muitas vezes a gente perde a dimensão de que para fora É verdade. dos nossos muros isso ainda não é. Você trouxe uma questão, Brunella, importante, porque a pessoa com deficiência é um sujeito histórico no seu tempo, é histórico e cultural. Então, ao longo do tempo histórico, a pessoa com deficiência foi vista de forma muito diferente em cada momento, em cada tempo. Mas os tempos não são congelados no seu tempo histórico e espaço, né? Então, se carrega uma série de visões históricas sobre esse sujeito que estão atual. Nós vivemos hoje a era do direito, né? O modelo social de deficiência, a era de enxergar essa pessoa como uma pessoa, por isso o termo, né? Pessoa com deficiência, por isso o conceito atual de deficiência, que é um conceito que coloca essa pessoa como um sujeito de direitos e direciona o olhar para a sociedade, para as barreiras que a sociedade impõe para a pessoa. Mas nós carregamos, quanto sociedade, resquícios desses outros tempos. Então, a centralidade ainda no laudo médico é resquício de um tempo que nós estamos tentando superar. Não para desqualificar o olhar de nenhuma especialidade, não é essa a lógica, mas justamente para ampliar e para dar vazão ao tempo atual, ao tempo do direito, né? Por isso que a Lei Brasileira de Inclusão, há 10 anos, já traz um conceito importante de avaliação de deficiência, que é o conceito biopsicossocial, de você poder dimensionar aquele indivíduo sobre outras perspectivas e, sobretudo, do ponto de vista da vivência dele com as barreiras, com os obstáculos que a sociedade impõe a ele, né?
E essa é uma luta importante. Você percebe que ainda nós ainda vivemos numa centralidade, né? A gente conversava recentemente numa palestra que por mais que a gente busque a avaliação biopsicossocial, que é uma garantia legal, mas se o aluno com deficiência vai ser matriculado numa escola e para ser público-alvo da educação especial, qual é o documento fundamental que pedem ao aluno? O laudo. Se ele vai acessar um benefício, como o benefício da prestação continuada, qual é o documento que ainda, né, o INSS ainda pede? O laudo. Então, nós ainda temos uma centralidade na questão do laudo médico, na questão do diagnóstico, e sem querer, muitas vezes, a gente volta para aquilo que a frase está nos puxando, né? Para que a gente não olhe só para a deficiência, olhe para essa pessoa. E ao fazer isso, Brunella, a gente tem que entender, e é importante porque faz parte desse nosso debate sobre capacitismo, o que é deficiência, na verdade, né? Qual é o conceito de deficiência? A Lei Brasileira de Inclusão nos traz a ideia de que uma pessoa com deficiência é alguém que tem algum tipo de impedimento, de ordem motora, sensorial, intelectual, física, auditiva, permanente ou não, que em contato com as barreiras, ou seja, eu direciono o meu olhar para a sociedade, em contato com as barreiras, com os obstáculos que a sociedade impõe, essa pessoa não consegue participar em igualdade de condições. Então ele desloca todo o nosso olhar para as barreiras e não para a pessoa, e não para a deficiência. A questão não é a pessoa e sua condição. É nós, enquanto sociedade, que construímos uma sociedade capacitista, que não consegue olhar e reconhecer essas especificidades, garantir a essas pessoas a acessibilidade plena dos espaços, comunicacional, acessibilidade física, e não consegue oportunizar para esses indivíduos que elas possam ter uma vida plena mesmo com a condição. Então, isso é deficiência, não o laudo, não a condição. E aí a gente nos dá a oportunidade de tentar separar um pouco o que é a pessoa, o seu corpo e a sua condição, do que é a deficiência como conceito, como construção. Por isso que a gente fala muito que a deficiência ela é uma construção social, enraizada em estigmas e em estereótipos, em rótulos, em determinação de caminhos, né? Então eu não consigo oportunizar, porque historicamente eu tenho diversos rótulos, um deles é da incapacidade. Então, se eu associo uma pessoa com deficiência a alguém incapaz, eu não vou oportunizar um acesso ao mundo do trabalho, por exemplo, né? Verdade. E a gente misturou ao longo do tempo essas duas coisas, que é um corpo com a sua condição, ponto, né? E aí vai gerar uma série de demandas, de necessidades para este corpo, de apoios, do que é este conceito de deficiência que a gente traduz enquanto sociedade, né? Então, eu vou construindo categorias. Por isso que a gente fala que deficiência é uma construção social e nós precisamos desconstruir toda essa horda negativa que foi associada à deficiência que tem a ver com a questão do capacitismo. É profundo, né? Mas explica por que a gente ainda tem preconceito. Por que ainda a gente tem... não temos aí 10 anos da avaliação biopsicossocial, por que a gente não consegue implantar enquanto sociedade, né? Então, nós vamos entendendo um pouco essas dificuldades de política pública, de acesso, se a gente olhar como que a sociedade enxerga, construiu um olhar sobre o que é ter uma deficiência, o que é ser um sujeito com deficiência. Por isso é nossa luta de, olha, vamos olhar para a pessoa, não vamos olhar para o rótulo, vamos olhar para esse sujeito, a sua condição e seus apoios, e as suas oportunidades, as suas potencialidades. Nós acreditamos, né, Brunella? Nós, no Movimento Apoiando, acreditamos na pessoa com deficiência. Com certeza. Acreditamos que é possível ter dias melhores. Acreditamos que as pessoas podem, elas não precisam de pena, de piedade, precisam de caridade de ninguém, elas precisam de oportunidade, de políticas públicas assertivas, de espaços acessíveis, né? Garantir acessibilidade plena, derrubar muros. Se eu consigo construir isso e garantir os apoios que cada pessoa precisa, porque a condição é muito diferente, a pessoa vai ter uma vida digna e vai alcançar as suas coisas. Ah, Wanderson, onde ela vai alcançar? Aí é difícil saber, porque todos nós também alcançamos coisas diferentes, vai depender muito da condição particular de cada um, né? Então eu acho que nós, do Movimento Apoiando, temos feito esse esforço, Brunella, mas é uma luta É uma cotidiana, construção todo dia. porque é muito mais fácil a gente enxergar o preconceito.
assim, um ato preconceituoso, que inclusive você falou de legislação, inclusive é crime, né? Se você cometer um ato intencional de preconceito, de capacitismo contra a pessoa com deficiência, é tipificado como crime. Isso a gente vê. Então eu vejo um espaço que não tem rampa, eu vejo um espaço que não é acessível para pessoa com deficiência visual, que não tem piso tátil, não tem intérprete. Eu vejo as atitudes preconceituosas das pessoas, né? Então isso eu consigo enxergar. O difícil é tentar compreender por que do preconceito. Por que a gente fala tanto sobre uma sociedade inclusiva, inclusão, e ainda continuamos tendo preconceito? Sim. Por que a gente fala tanto sobre emprego e é tão estranho ainda, né? Não. Para as pessoas chegarem num ambiente de trabalho e encontrar uma pessoa com deficiência intelectual trabalhando, ainda gera um estranhamento, sabe? Então, Sim. é por conta dessa estrutura. Essa estrutura capacitista, ela é muito difícil de ser desconstruída. Se fosse fácil, nós estamos no Brasil e só o movimento apaiano tem 70 anos, né? Se fosse fácil desconstruir rótulos, nós teríamos derrubado todos, né? Nós derrubamos muitos, mas ainda precisamos avançar, né? Precisamos avançar mesmo. É quando você fala, né, da estatisticamente números da pessoa com deficiência no trabalho, principalmente a pessoa com deficiência intelectual, né? A gente vê que é um trabalho que vocês, no Estado do Espírito Santo, Federação do Estado, começou, né? E nós, a Pai Cachoeira, a gente agradece porque também essa oportunidade nós não teríamos se vocês não tivessem pensado em projetos, né? No programa do Fundo Mais Inclusão. Fundo Mais Inclusão e desse programa de apoio ao mercado de trabalho. Emprego apoiado. Emprego apoiado. Então, a gente não teria essa adesão se não tivesse começado esse movimento também, né? A gente percebe e hoje a gente vê, né, a parceria que nós já temos com algumas empresas, e a gente percebe, se não fosse esses projetos, esse programa, eu acredito que realmente ainda a gente estaria no marco zero, né? Acredito. Porque a gente fala Porque é muito de marcos, né? Então a gente vem quebrando esses paradigmas da sociedade, mas deixando bem claro que não é só mostrar o usuário lá dentro desses espaços, e sim fazer a verdadeira inclusão dele nesses espaços, né? É isso que a gente vem buscando com os nossos programas, com os projetos, e principalmente agradecer, né? Sempre essa parceria que a Federação do Estado das APAES traz para gente, e saber, né, que o Wanderson também hoje está lá dando essa contribuição para a gente em Brasília. Isso é muito importante, ter pessoas engajadas dentro do movimento apaiano e pensando na voz desse usuário, né, na voz e nessa oportunidade, né? Então, a gente vê que a gente precisa, o que você falou, ainda quebrar um pouco esses paradigmas para a gente fazer essa verdadeira inclusão, né? Eu acho que tudo parte dessa lógica, Brunella, assim, da sociedade capacitista, né? Sim. Nós temos 34 anos da lei de cotas, que prevê a obrigatoriedade das empresas com mais de 100 usuários, 100 funcionários contratarem pessoas com deficiência. É uma lei importante, é uma lei, eu acho, que garante, que é um divisor de água, mas mesmo com ela, nós temos números muito tímidos ainda no Brasil. Então, o que nos falta? E aí, quando você fala do emprego apoiado, eu acho que é uma iniciativa que a gente, aqui no Espírito Santo, tem adotado muito. O que nos falta? Para mim, nos falta compreender algumas coisas que são importantes. A gente tem falado isso também para as empresas, quando a gente tem a oportunidade de estar com eles. Tem uma diferença muito grande entre você contratar e você, de fato, incluir a pessoa com deficiência. Então, uma coisa é contratar. Contratar é a primeira parte do processo. Então, eu preciso, de fato, abrir a vaga, ter a sensibilidade e as adaptações na hora do processo de seleção, entender quais são as capacidades que eu preciso ter e que a pessoa pode me entregar, contratei. Mas se a empresa não estiver disposta a fazer um ajuste na sua cultura organizacional para, de fato, ser uma cultura mais inclusiva, mais aberta, mais acessível à diversidade, este colaborador não vai ficar na empresa. Porque ele não vai encontrar um ambiente acessível, compatível com ele, que valorize, e é isso também nós não queremos, sabe, não?
Nós não queremos que a pessoa esteja num lugar em que ela não é acolhida, que ela não é respeitada, não é para isso. Então nós precisamos apoiar a empresa para que ela garanta o acesso, que é a primeira parte, mas trabalhe todas as adaptações que são necessárias para a permanência dessa pessoa, para que ela possa permanecer em igualdade de condições, possa participar também das oportunidades de crescimento também, né? Que se a gente for olhar os dados da PNAD, eles também mostram outras coisas perversas para a gente. Então, assim, ó, quem trabalha também recebe uma remuneração menor do que as pessoas sem deficiência. Poucas oportunidades de promoção de carreira são oportunizadas para as pessoas com deficiência. Então, são camadas que nós precisamos desconstruir. Mas a lógica do emprego apoiado é essa: vamos junto, a gente ajuda na colocação, na identificação de talentos, né, de pessoas que tenham condições de estar, que podem trabalhar lá, e junto com a empresa nós vamos ajustar aquele ambiente para que a pessoa possa permanecer, se sentir bem, se sentir acolhida, se sentir pertencente àquele espaço, né? E continuar. Então, essa é a grande vantagem, eu acho, do emprego apoiado. É não simplesmente colocar lá, abrir a vaga, tá lá, né? E o capacitismo vai construindo coisas interessantes, sabe? A gente vê esses dias uma empresa anunciando assim, vaga para PCD. Então, a coisa está tão naturalizada que o PCD virou quase uma ocupação, né? Então, assim, eu fico pensando, o que é uma vaga para PCD? Você não contrata um PCD, você está contratando um trabalhador com deficiência. Isso aí. Mas você, assim, não, isso aqui é pro PCD. Você vai rotulando, categorizando os sujeitos. Então, uma empresa que está contratando uma vaga para PCD, ela está preocupada com o processo de inclusão desse trabalhador? A chance dele não conseguir permanecer lá é grande. Então não existe vaga para PCD. Você está contratando alguém. Você tem uma vaga de trabalho que é oportunizada às pessoas com deficiência. Mas ela não é uma vaga PCD, percebe? Parece uma sutileza apenas semântica, mas isso é muito real. Diz muito sobre o quão essa empresa está comprometida com o processo de inclusão desse sujeito, do reconhecimento de que ele é produtivo, ou quão ela está apenas querendo cumprir uma legislação para não sofrer nenhum tipo de sanção. Quem estiver só perseguindo a legislação vai ter muita dificuldade de fato incluir e gerar permanência. E pode estar fora do mercado, porque toda a pauta mundial hoje de ESG, né, e de sustentabilidade, aposta, os dados são muito positivos para empresas que têm programas de diversidade. Quanto mais diversa a empresa é, quanto mais ela acredita na diversidade no ambiente múltiplo, seja ele qual for, mais rentatividade ela tem, mais atrativa ela vai ter para bons talentos, mais ela se posiciona melhor no mercado que é muito competitivo, né? No mercado consumidor. Então, é uma virtude uma empresa inclusiva, uma empresa diversa, né? Talvez essas empresas mais tradicionais tenham dificuldade, inclusive, de se posicionar no mercado. Fazer essa verdadeira. Mas essa é a nossa luta, assim. A gente está aqui para falar que a pessoa com deficiência, ela é produtiva, ela pode ocupar, que esse rótulo construído da incapacidade, da improdutividade, isso é um rótulo capacitista que historicamente foi colocado sobre essa pessoa, e que se os dados só não são melhores, não é porque as pessoas com deficiência não têm capacidade ou não podem estar, é porque a estrutura da sociedade ainda não reconhece essa pessoa, né, para os espaços. Eu acho que essa é a nossa bandeirinha aqui Com certeza, né? das potencialidades, né? E é o que a gente falou muito, né, na Semana da Pessoa com Deficiência, agora no finalzinho em agosto, e a gente entra no setembro, lembrando a sociedade, né, e lembrando as pessoas, lembrando nós também, né, que não é só nesses momentos que a gente deve fazer a verdadeira inclusão, né, a inclusão ela tem que ser diária, né, às vezes dentro da nossa casa a gente tem essa dificuldade de incluir de modo geral. E então a gente precisa pensar não só nesses meses de conscientização, mas todos os dias, né, que a gente às vezes tá eu hoje já uso óculos, então eu passei a essa situação. Então só para a gente entender um pouquinho, né, que nós às vezes temos falas capacitistas também, né, não é para a gente ter a gente vai ter esse olhar, esse cuidado,
mas na verdade é as nossas atitudes que vai transformar, Exato, né, e é, transformar exatamente. esse espaço da inclusão. É. Eu não só, né, como você falou muito da diversidade, é muito interessante a gente também lembrar que o movimento havaiano ele tem uma diversidade muito grande, Mas, que não cabe só a deficiência, né, entra uma diversidade bem grande dentro do nosso movimento. E é isso que a gente tem que sempre que lembrar, né, que, falas que às vezes vai, trazer questões que não vai ser, vai trazer a desigualdade muitas vezes, então a gente reafirma rótulos, né, sem querer. exatamente. Então a cada dia a gente tem que buscar realmente, eh, vocês, a federação estadual, tem uma coisa para nós muito importante, estar capacitando sempre nós, né, para que a gente tenha sempre esse cuidado, esse olhar, quando a gente vai falar até com os nossos usuários, a gente tem que ter um olhar, né, é o que você falou, da questão da piedade, da pena, entendeu? A gente tem que ter uma mudança, eu falo até a gente mesmo que está dentro do movimento paiano, né, diariamente, a gente tem que ter esse olhar diferenciado, mas é um olhar para entender, não, ele tem capacidade, ele vai fazer, e é isso que a gente quer trazer, né, e trazer para a sociedade mesmo. Essa fala, né, que a gente hoje vê tanto, a gente tem que ter um olhar, sim, um olhar diferenciado, novos olhares, né. Isso, A isso. A gente gente estava falando muito precisa disso, né? muito Novos disso. tempos, né? Qual é o tempo atual? Quais são as demandas deste Exatamente. tempo, dessa pessoa, né? E quando você fala, né, a questão da legislação, né, eh, que realmente a questão dessa legislação, a gente entende que ela é interessante, ela empodera, traz um empoderamento, né, e a gente precisa realmente, muitas vezes, denunciar esse capacitismo, né, que muitas pessoas não percebem que tá dentro de um preconceito, mas que na verdade hoje é o capacitismo, né. Então, as pessoas também precisam saber disso, Ser né, educados, né? ser Eu educado. tenho falado muito sobre isso, né? De que a gente, ah, sem também partir para um patrulhamento geral, mas eu acho que é nosso dever falar disso, né? Nossa obrigação falar disso. Nós fomos educados numa sociedade que não se preocupou muito com a questão da inclusão e da diversidade, né? Nós fomos educados, crescemos, todos nós, numa sociedade extremamente capacitista, extremamente preconceituosa, né? Uma sociedade que faz piadinhas, né? Fazia piadinha, não só com a pessoa com deficiência, mas fazia piadinha racial, fazia piadinha com questões de gênero, né? De sexualidade. Então, nós crescemos numa sociedade, fomos educados numa sociedade que não se preocupou muito nesse respeito às individualidades e às particularidades. Então é nosso dever, quando a gente fala de capacitismo, a gente fala de direito, nós estamos também querendo reeducar essa sociedade. Trazer à tona outros pilares, outros elementos, né? Sem, claro, patrulhar demais as pessoas, no sentido de, né, ficar querendo ser moralista ao excesso, mas compreendendo que as pessoas são fruto dessa sociedade, mas ao mesmo tempo dizendo para ela que ajustar termos, ajustar olhares, faz muita diferença na luta por direitos de grupos minoritários. E as pessoas com deficiência são grupos minoritários, são grupos historicamente invisibilizados, vulnerabilizados, são grupos que historicamente a sociedade projetou imagens, estereótipos, estigmas, projetou olhar. A pessoa com deficiência historicamente foi alguém que tem sido analisado, julgado, né? Ele está sempre, eu falo, no ponto neutro da história. É sempre alguém que é julgado, nunca é alguém que julga. É sempre alguém que é julgado, analisado, rotulado. Então, para esse sujeito, para esse universo, a gente não pode achar que é mimimi. Falar um termo correto, fazer esse ajuste. Não, não é mimimi. Qualquer ação que eu concretize de ajuste de terminologia, falar corretamente, né? Tirar um pouco do nosso vocabulário essas palavras, essas piadas que são do aleijadinho, né? Do ceguinho, sabe? Esse tipo do doidinho, que historicamente, muitas vezes até numa ideia quase de jocosa de senso comum, as pessoas foram usando. Tirar isso não é ser mimimi,
Não é ser mimimi, é proteger essa parcela e é ajudar a desconstruir esses rótulos, né? E a gente pode ser preconceituoso sem querer. Acho que essa é uma lição que o capacitismo nos traz. A gente pode ser preconceituoso. Eu diria até que boa parte da sociedade é. É mesmo, porque nós fomos educados na sociedade. Que fazia piadinha, que usava expressões como a de João sem braço, fingir demência, né? São expressões que a gente associa alguma coisa negativa com uma imagem de uma pessoa com deficiência, alguma coisa que eu não deveria fazer com a imagem de uma pessoa com deficiência, né? Ou rótulos, né? Eu vi uma pessoa com deficiência oculta, que é o caso de boa parte das deficiências intelectuais, autismo, né? Mas, nossa, é tão bonito, nem tem deficiência. Esse tipo de frases, assim, né? Que são inocentes, que são sem querer, mas são preconceituosas. Porque elas reafirmam um lugar da negatividade, Brunella. E nossa luta histórica, junto com as famílias, junto com as pessoas com deficiência, quando a gente fala que a pessoa com deficiência sugeriu um tema da semana, isso é enriquecedor para nós. E quando este tema fala que a deficiência não define, a oportunidade transforma, inclua a voz, inclua a nossa voz, nós estamos dizendo para as pessoas que eu preciso desconstruir rótulos. Sim. Eu preciso desconstruir essa amarração. Eu não posso mais permitir que a sociedade reproduza uma ideia de que ter uma deficiência é algo ruim. E por isso eu crio imagens e vou associar essa imagem a um ato falho meu, né? Fiz um ato falho aqui, nossa, dei uma... nossa, vou dar um João sem braço, ou fingir demência aqui para que ninguém perceba. Então, eu tenho que parar de associar a imagem de uma pessoa com deficiência, é isso que elas nos pedem, que nós temos lutado muito, a coisas negativas. Porque toda vez que a gente permitir que a deficiência seja vista como algo negativo, como um erro, como algo que não deveria existir, é muito difícil construir oportunidades para essa pessoa. Se eu parto dessa análise do erro, do algo que não deveria existir. Essa é a nossa luta, para que a gente possa olhar para a pessoa. E olhando para a pessoa, essa pessoa tem nome, tem uma vida, ela tem uma condição, e que se eu, enquanto sociedade, for capaz de garantir a ela os apoios que ela precisa e derrubar as barreiras, ela vai conseguir ter uma vida plena. Esse é o grande X da questão. É por isso que rótulos, que estigmas, que, como você falou, muitas vezes a gente em casa, né, na sociedade, na igreja, nós precisamos falar disso em outros lugares, né, que esse podcast seja visto e ouvido em outros lugares, porque nós precisamos educar, é nosso papel educar a sociedade, né, fazer o processo de letramento, porque nós não crescemos assim, efetivamente, né, então eu acho que é quase um chamado que a gente faz, né, para que de fato a gente vá desmontando essa estrutura capacitista que subjuga o sujeito e subjuga seus corpos, né? Porque não só não reconhece as suas necessidades, porque também a gente não está falando de romantismo, né, Brunel? Não, Que é importante dizer. A gente não está falando de romantismo, eu estou falando de um sujeito que de fato tem uma condição, uma pessoa que tem uma condição, e que essa condição pode representar uma vivência mais dolorida ou menos dolorida de acordo com a capacidade que a sociedade tem de construir apoios e de derrubar barreiras, né? Isso. Boa parte das pessoas com deficiência vivem com tantos obstáculos e isso constrói uma vida com tanto sofrimento, e isso deveria nos incomodar muito enquanto sociedade. Porque boa parte das pessoas poderiam viver com uma vida mais digna, com mais qualidade de vida, com mais oportunidades, né, com mais possibilidades, se a gente não tivesse de cara, a partir do diagnóstico, a partir do rótulo, a partir, né, projetado para ela, tudo de negativo que a sociedade ainda projeta, né, nessa coisa da deficiência como construção social. Então, eu acho que falar de capacitismo é isso, é falar de chamado, é falar de você reconstruir sistemas, reconstruir práticas, né? E eu dou sempre o exemplo, Brunella, você já deve ter me ouvido falar, né? Se nós, desde todos os tempos históricos, sempre tivemos pessoas com dificuldade de mobilidade, por que a sociedade não inventou a rampa de cara, ao invés de inventar uma escada para ir de um lugar para o outro? Sim. Percebe como que nós, enquanto sociedade, sempre fomos pelo padrão. E é isso que a gente tem chamado a atenção, né?
É verdade, né? Você falou dessa questão do padrão, né? Nós temos um usuário, e ele já até me procurou, porque o programa do Jovem Aprendiz, a gente faz uma adaptação primeiro, né? Para ver se realmente, além da avaliação que nós já fizemos enquanto equipe, todo um trabalho, eh, a gente entende que ele precisa ter experiência. E a experiência é meio período e a gente apoia, porque ele não deixa de realizar as atividades dentro da PAI, né? E ele já está com a ideia de 40 horas, né? E ele coloca como é importante para ele. E você falando de vulnerabilidade, olha que interessante. Hoje é ele e o irmão dele com deficiência, Olha, é só os dois. E como que essa mãe e a pai deu oportunidade para esse jovem? Trabalhando com ele, hoje ele tem 35 anos, né? E trabalhando com ele, e ele cuida desse irmão dele com deficiência. Ele tem a deficiência, mas o e é o lado cuidador e é o principal cuidador, e ele fala muito desse irmão. Olha como que é importante esse irmão. Sem o irmão, ele não seria nada. Olha como que é bonito a gente trazer um exemplo como esse, que pode ter a questão do laudo, mas a família vulnerável, né? Nunca pensou 2 vezes e trabalhar ele também e dar as obrigações para ele. Olha como que é importante isso, né. E e a gente sempre falava assim: "Não esqueça da deficiência". Você às vezes pede algo, falava para a mãe dele, você pede muito mais dele, exige muito mais dele, não é que ele não é capaz, ele é capaz, mas a gente tem que controlar um pouco isso. Então a gente trabalhou muito essa mãe, essa família, mas olha o exemplo que nós temos dele. Então, eu trago ele porque esses dias mesmo ele falou que ele não saberia o que seria dele sem o irmão com Ai, deficiência. achei E rico demais isso, né? que ele hoje, ele entende que ele pode completamente fazer as 40 horas, independe do benefício que ele recebe. Então olha como que isso é interessante para nós, né. Essa fala mostra tudo que esse jovem passou, da vulnerabilidade, das limitações. Das expectativas baixas que a Exatamente. sociedade despejou para ele, E né? quando ele traz isso para nós, é tão importante isso, né. E ele, eu falo que é um pouco marco, eu dou um exemplo dele muito para todas as famílias, né, que têm filhos com deficiência, porque quando ele tinha 18 anos, ele chegou para mim e falou assim: "Brunella", ó gente, não para dizer que eu sou velha, hein. É. Quando ele tinha 18 anos: "Eu quero estudar, Brunella, você arruma uma escola para mim?" Eu falei: "Vamos fazer um relatório seu e encaminhar você". E esse jovem, ele foi estudar à noite. E a partir dos 18 anos ele faltava só um pouquinho para ser alfabetizado, e ele foi alfabetizado. Então, eu dou um marco desse jovem e hoje no mercado de trabalho, né, eu falo assim, não é todos os jovens que a gente acompanha, né, são muito importantes, mas é um relato hoje desse jovem pela vulnerabilidade até familiar que ele tem, mas não é por isso que a gente percebe o desenvolvimento, a evolução dele enquanto pessoa, né. Então a gente não limitou ele com a deficiência. Então ele para mim é uma são exe ele é um exemplo que eu falo de alfabetizar e falo desse desenvolvimento e hoje falo com ele do mercado de trabalho. E que em momento algum a gente pensou no capacitismo enquanto ele, e sim Nas impossibilidades dele, né? pensando em todas as oportunidades e Muito rico. possibilidades que ele pode trazer para nós, né, que eu vivenciei um pouco sobre ele, né, acompanho um pouco a vida dele, e acompanhava muito a mãe, então eu trago isso para nós, trago para esse momento, só para a gente ver, que mesmo uma família vulnerável, ali a mãe não deixou de ter essas possibilidades, essas oportunidades, e a pai também nunca pensou dessa forma, né, de uma forma capacitista. E esse relato que você traz, poxa, ele é tão rico, porque ele meio que traduz tudo que a gente está falando aqui, né? Como que muitas vezes as oportunidades de fato transformam, né, Bruna? Como que a PAI é rede de apoio para essa família, para essas pessoas, até mesmo para a família, Sim, porque muitas vezes a família
acredita nessa sociedade, é tantas barreiras, é tantos obstáculos, que ela interioriza a ideia da limitação de possibilidades, né? E nós estamos aqui para tentar auxiliar essa jornada, né? Então, como que a APAE é rede de apoio, como é importante entender as pessoas no seu contexto, no seu tempo, né, Brunel? Nós estamos vivendo um tempo que é o tempo do direito, mas é um tempo que as pessoas com deficiência estão envelhecendo. Então, nós precisamos debater envelhecimento em pessoa com deficiência, né? Estamos usando modelos de política pública para imaginar que esses pais muitas vezes vão falecer e a pessoa com deficiência vai estar aqui. Então, como é que vai ficar a ideia, por exemplo, de moradias? Como é que vai ficar esse sujeito com deficiência adulto, né? Idoso, né? Então, são novos debates, eu acho, dos tempos atuais. Mas, sobretudo, assim, teu relato me traz muito essa ideia de não construir baixas expectativas, porque isso é muito capacitista também, né? Isso é muito sociedade nossa atual. Eu colo tantos rótulos de estigma, de incapacidade, que a gente, de ponto de partida, você coloca uma expectativa tão baixa e quase sempre muito aquém daquilo que a pessoa pode. Então, quando você oportuniza, quando você garante os apoios, quando você oportuniza, as pessoas conseguem se desenvolver. Você da área da educação sabe quantos casos nós temos de pessoas com deficiência intelectual que estão fazendo universidade, É verdade. estão na UFS, que estão fazendo ensino médio em IFES, que estão fazendo faculdade. Coisa que era impensável há algumas décadas, você imaginar a pessoa com deficiência intelectual ocupando o espaço universitário. Então, isso é ganho de todo esse trabalho de desconstrução um pouco que eles têm e de garantia de apoios. Ainda é pequeno, ainda é insuficiente, mas eu acho que nós estamos no caminho certo, sabe, Bruno? E acho que a APAE faz um trabalho extraordinário nesse sentido. Nosso trabalho é muito mais do que ser apenas uma instituição de oferta de serviço especializado. Isso é muito rico, mas nós fazemos muito mais do que isso, né? Nós fazemos garantia de direitos, nós fazemos luta por novos direitos, nós fazemos empoderamento, nós somos rede de apoio, nós fazemos acolhimento, né? Nós estamos aqui para de fato fazer transformação social, de derrubar essas amarras aí que a sociedade tem, né? A gente ajuda essa família, muitas vezes, o que eu chamo de calibrar a expectativa, porque muitas vezes a família chega com uma expectativa muito baixa, fruto dessa sociedade, nós vamos dizer que tem possibilidades. Ou muitas vezes também, em alguns casos, a família chega com uma expectativa muito alta. Aí você também precisa, não é baixar a expectativa, é trazer uma questão mais realista e dos apoios das etapas que a pessoa vai precisar cumprir para alcançar esse espaço. Então, acho que esse é o nosso trabalho. Mas o relato que você traz mostra que é possível. Sim. A gente precisa derrubar o capacitismo, precisa derrubar o preconceito. Você precisa conseguir visualizar o sujeito. Como diz, né, a deficiência não define. E quando a gente fala deficiência não define, é importante dizer, ter um diagnóstico é fundamental para a pessoa com deficiência. Não é disso que nós estamos falando, né, Brunella? Nós não estamos falando de ter um diagnóstico. Isso é fundamental. A pessoa consegue organizar melhor, né, seu percurso de acompanhamento. Não é ter o diagnóstico. É como a sociedade. O que a sociedade faz com o diagnóstico? Que ela simplesmente mata a pessoa, sua vida como indivíduo. Sim. E a pessoa passa a ser rotulada pelaquilo que ela tem, e não pelaquilo que ela é. É verdade. Então ele passa a ser o Down. Aquele é o autista. Olha lá o Downzinho, o autista. O deficiente lá. Não. As pessoas têm seus nomes, suas histórias. Então, é disso que nós estamos falando. Não estamos falando que a garantia do acesso, aliás, é um drama das pessoas conseguirem acesso para ter diagnóstico na idade certa, né? Então, o diagnóstico é importante. A questão é o que a sociedade faz com esse rótulo que vem na sequência. Muito rico, né? Esse trabalho, esse debate muito bacana. Muito bacana. E a APAE Cachoeiro, né, que agradece você. E, na verdade, é uma honra, né? Porque a gente ter essa oportunidade de trazer você para falar sobre o capacitismo, né? E não só sobre o capacitismo, né? Você deu uma aula aqui de história para nós e dos marcos, né? Que traz o próprio movimento apaiano, né? Você vem falar do movimento apaiano, que eu falo que a cada dia a gente tem que fazer sempre um resgate sobre esse movimento, né? Colocar mesmo, né? Para não só para nós enquanto movimento, mas sim para a sociedade que nós estamos aqui, que nós
buscamos fazer esse trabalho mesmo, né? Como Dona Maísa sempre dizia, né? Um trabalho de excelência. E sempre lembrar isso, né? E a Pai Cachoeiro que agradece sua presença aqui hoje, né? E nem tem nem comentários, né? A melhor escolha mesmo, você, né? Poxa, E ter outras oportunidades de você estar aqui falando para nós, né? eu recebo assim, primeiro com muita gratidão, né, o convite, sabe, que para mim é uma honra estar aqui, parabenizar vocês pelo trabalho diário, incansável, pelo projeto Conexão à Pai, que é importante a gente estar nesses espaços, né, estou sempre à disposição, acho que nós estamos juntos nessa caminhada, né, muita gratidão pela oportunidade da gente trocar um pouquinho de reflexão, eu acho, sobre a prática, né, falar um pouco. É importante que a sociedade entenda o que que a Pai faz, né? A grandiosidade do que nós fazemos, a importância, Verdade. né, para a cidade, para o estado, do trabalho que a gente faz a muitas mãos, Sim. a esforço de muita gente, né? Falar um pouquinho de capacitismo é falar de luta por direitos, né? É falar de luta contra preconceito, é falar de luta para reconstruir a sociedade sobre outros pilares, é falar dessa nossa luta histórica, né, também contra a PAI, por direito, luta dignidade das pessoas, sempre uma reflexão sobre que sociedade a gente quer morar, viver, né, Brunella? Você falou mais cedo, todo mundo se beneficia de uma sociedade mais inclusiva. Essa luta não é só nossa, não é só das pessoas com deficiência, não é só das famílias, ela é uma luta de todos. Todo mundo. Todo mundo se beneficia em viver numa sociedade mais justa, mais inclusiva, mais respeitosa, né? Todo mundo se beneficia disso. E aproveitar também para fazer um pouco de propaganda. A gente falou muito sobre capacitismo, sobre letramento. Queria deixar como indicação o meu livro, né? Mini dicionário inclusivo, fomentando caminhos para uma sociedade menos capacitista, que é, na verdade, um livro, eu falo um livro instrumento, né? Que ele busca justamente levar para a sociedade que está um pouco mais fora desse circuito onde a gente está muito mergulhado, né? A gente que conhece um pouquinho, quais são os termos corretos, o que a gente não deve mais usar, o que é capacitismo. Você imagina viver, Brunella, numa sociedade que impõe barreiras, não reconhece sua condição, não te dá os apoios que você precisa, não potencializa suas capacidades, te rotula como incapaz, inservível, né? E além de tudo, as pessoas não sabem nem como se referir a você. Essa é a vivência de boa parte das pessoas com deficiência. Então, a ideia do livro é justamente demonstrar para as pessoas por que a gente usa os termos, por que a gente fala de pessoa com deficiência e a gente não fala mais portador de deficiência, por que a gente mudou a terminologia, o que é uma frase capacitista, como é que a gente tem que modular o nosso olhar, o nosso linguajar, né? Então, já que a gente está falando tanto de capacitismo, eu acho que nós precisamos aprender e com muita humildade de entender que nós precisamos ser educados numa outra... E a gente só muda se a gente perceber que a gente está fazendo, que nós estamos. Então, para finalizar, deixar essa dica do livro, né? Mas, mais uma vez, assim, muita gratidão, agradecer pela oportunidade, pelo espaço, parabenizar vocês, dizer que estamos juntos nessa luta por dias melhores. Nós que agradecemos a sua presença. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Forte abraço a todos, hein?